Livro Derrote Mamon, capítulo 6, Sabedoria Financeira para se proteger de Mamon. Nada aparece por acaso, tudo evolui e tem sua história, bem ou mal contada. Na área financeira não é diferente, e muitas coisas aconteceram para que a peça principal de finanças, o precioso dinheiro, chegasse até hoje como fator básico da vida de todos nós. Controvérsias à parte, podemos afirmar que desde o aparecimento do século VII a.C., da moeda em metal e mais precisamente de um objeto em prata e curvilíneo com o nome de proto, moeda fenícia do século VI a.C., a forma prática da apresentação e o uso do dinheiro vem mudando constantemente desde as primeiras trocas. Chegamos hoje a transações virtuais de valores. A origem do dinheiro. Muito antes do dinheiro como moeda existir, o homem praticava relações de troca de mercadorias chamadas escambo. Não havia atribuições de valores das mercadorias trocadas. Esse sistema evolui até que algumas mercadorias mais raras e valiosas passaram a exercer função de moeda, estabelecendo valores referenciais para a troca. Circulavam como moeda o sal, o gado, concha, óleo de oliva e muitos outros objetos. Metais como ouro e prata rapidamente ganharam primazia nessa função, já que eram duráveis e não perecíveis, tornando-se o padrão de valor da riqueza. Surgiram dali as primeiras moedas cunhadas de metal com peso e valores estabelecidos. As células ou papel moedas são datadas do século IX na China. Na Europa surgiram em 1961 na Suécia e se difundiram pelo continente como as pessoas guardavam o ouro como ourives e recebiam dele recibos como garantia. Esses logo começaram a circular nas transações comerciais, difundindo o uso de papel moeda. Nasceu assim a necessidade de autoridades locais controlarem a sua emissão por meio dos bancos centrais. No Brasil, as primeiras cédulas foram lançadas pelo Banco do Brasil em 1810, com a chegada da família real no Rio de Janeiro. Atualmente, o avanço tecnológico das transações eletrônicas marcaram um novo momento da história monetária. O que eu tenho a ver com isso? O dinheiro é fator fundamental em nossa vida. Não conseguimos passar em nenhum momento sequer sem que estamos atrelados à questão financeira. O nome acadêmico dado às lides com o dinheiro era uma simples caminhada até o parque próximo à nossa casa. A questão de finanças é contemplada para ir até lá, precisando de roupa, tênis, meias e, se houver, protetor solar, assim por diante. Tudo que descrevemos não nos vem de graça. Antes, precisamos colocar as mãos na carteira e efetuar um pagamento de algum modo, via dinheiro, cartão, internet ou cheque. O dinheiro sempre dá as caras. Os maiores e melhores economistas e administradores financeiros são unânimes em afirmar que o dinheiro é algo bom, além de facilitar a vida de todos nós e promover momentos de prazer, sociabilidade, educação, entre tantos outros. Possui uma função que, de certo modo, promove critérios de igualdade entre as pessoas. Por exemplo, se um supermercado estabelece valor para uma espécie de arroz, o preço daquele arroz será o mesmo para todas as pessoas, não importando cor, idade e religião. O fator que diferencia as pessoas com respeito ao dinheiro se deve, em parte, em função de sua obtenção e, em parte, em razão do seu uso. São esses os fatores determinantes para saber se temos saúde financeira ou se estamos doentes financeiramente. Quando temos saúde financeira? O grande segredo por trás da saúde financeira chama-se educação financeira. Sabemos que onde há educação há progresso, direcionamento, cuidado, planos, sabedoria e se vive melhor. Na questão financeira não é diferente. Possuir saúde financeira é uma questão de escolha e está intimamente ligado ao eu financeiro. É você quem decide.
Para nós brasileiros, que há um pouco tempo vivíamos na cultura da inflação e hoje ainda vivemos com desigualdades sociais imensas, corrupção em toda parte e dificuldade em áreas como saúde, educação e moradia, sobreviver é possuir saúde financeira não é tarefa fácil. Por isso, volto a insistir, é na educação financeira que encontramos solução. A educação financeira é um desafio para todos, governos, escolas, famílias, e com certeza ela precisa começar em casa e, em primeiro lugar, com os pais sendo exemplo no modus operandi das finanças domésticas, com os governos em proporcionar condições favoráveis à população quanto a ações de sua responsabilidade e, por fim, com cada um de nós quanto ao juízo que devemos ter em usar bem o nosso dinheiro. A questão da educação financeira é tão importante que em 2010 foi criada pelo governo federal uma parceria com diversos órgãos não governamentais que desenvolve ações destinadas ao público adulto e às escolas no ensino básico. Seu objetivo é estimular o consumo mais responsável entre a população, conscientizando a respeito dos riscos assumidos pelos consumidores quanto ao endividamento, além da capacidade de pagamento e educando para que se evite tão desastrada compulsão financeira por compras. A saúde financeira, basicamente, é medida em função de maneira como cuidamos do nosso dinheiro e lidamos com ele. Podemos afirmar que saúde financeira, quem observa alguns procedimentos quanto à administração do seu dinheiro, dentre eles destaca planejamento financeiro, peça fundamental para a saúde financeira, possibilita que você consiga enxergar o que tem, onde você quer chegar com as despesas, montar planos e sonhar com o futuro. Não há como conceber planos sem saber o caminho das trilhas, sem ver com clareza os obstáculos e, antes de tudo, conhecer sua capacidade e limitações. Ninguém pode viver com base em milagres financeiros. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se de que não é possível ter saúde financeira sem planejamento. Primeiro, necessidades e depois vontade. Necessidades é uma coisa e vontade é outra. Nossas necessidades são conhecidas: alimentação, educação, saúde, vestimenta, lazer, moradia e poucas outras ligadas a pessoas com necessidades específicas e individuais. Mas o mercado capitalista, via propaganda, tem trabalhado fortemente para que a vontade surja antes da necessidade, e muitas pessoas têm comprado essa ideia. A propaganda não pergunta se você pode comprar, ela impõe tendência, regra e desejo. Somos livres para fazer muitas coisas, mas nossa liberdade de escolha precisa anteceder a liberdade de sermos pessoas que não são escravas da sua própria vontade. Fazer nossa vontade, muitas vezes, nos cega e nos tira condições de suprir nossas necessidades. Poupar é preciso. Poupança é preciso. Ou provisão. Significa sacrificar o consumo no presente para aproveitar melhor no futuro. É valorizar reservas e pensar a vida que se tem pela frente e investir no próprio bem-estar. A poupança no sentido financeiro é o fator que abre as portas para a prosperidade futura. É uma atitude inteligente. Não é só para o excesso no poupar. A provisão não exige isso. Poupar também é pensar em consumo, mas em consumo equilibrado. Da melhor forma consciente e responsável, esperamos sempre viver melhor e certamente isso passa pelo poupar. Poupar é preciso. Porém, sempre pergunte para Deus: o que devo fazer com o que restou dos meus recursos? Nunca perca a percepção de que o dinheiro poupado também pertence a Deus. Administre bem os seus recursos. Em um trabalho como consultor financeiro, tenho visto que os maiores problemas acontecem com aqueles que possuem maiores receitas financeiras. Em pouco tempo de análise, observo que o buraco financeiro também está na má administração. Administrar bem não quer dizer que você precisa ser mão de vaca, ou mesmo reter suas economias como um avarento. Administrar bem significa que você precisa conhecer os possíveis caminhos que possam levar seu dinheiro para o buraco profundo sem retorno. Você conhece o quanto é cobrado pelo seu banco de taxas financeiras com cheque especial, cartão de crédito e tarifas de serviço? Se não, procure conhecer e saber se seu dinheiro não está indo embora de forma oculta e causando-lhe uma doença financeira.
Olhe para os gastos domésticos, para o consumo básico e seja vigilante. Educar e saber usar aquilo que é colocado em nossas mãos é sabedoria e não mesquinhez ou escassez. Administrar bem nossas finanças redunda em sono tranquilo, paz pessoal e também em nossos credores e família, além de fazer com que jamais precisemos nos esconder atrás da carapuça de devedor insolvente. Passos para a recuperação financeira. É muito fácil diagnosticar se estamos doentes financeiramente. Os sintomas são como os da gripe. Aparece como quem não quer nada e logo nos causam grandes indisposições. A diferença é que a gripe, na maioria das vezes, vai logo embora e tudo volta ao normal. Enquanto a doença financeira, se não é cuidado ou tratada, pode nos levar a situações crônicas de desarranjo financeiro. Por muito tempo, ou mesmo indefinidamente, dessa forma, o mamão pode perpetuar o seu domínio. A evolução costuma não ser muito rápida. Começa no caso de uma pessoa física, com o uso do limite do cheque especial e do cartão de crédito, para compras além da capacidade de pagamento. Daí para frente chega a famosa bola de neve, na qual não há forças, ânimo e coragem, e a pessoa se torna impotente para solucionar situações. Somos convidados a participar da cultura do endividamento, o câncer maior chamado doença financeira. Contudo, será que realmente não há saída? Estamos fadados a carregar essa carga pela vida toda? Não é de maneira rápida e fácil, mas é possível ser curado. Volta a ter uma vida equilibrada e adquirir sabedoria financeira para se proteger de mamon. Não importa o quanto você esteja com problemas financeiros, é possível derrotá-lo, desfrutar de uma boa saúde financeira. Mas para isso é preciso aprender a lidar com seu dinheiro e a entender que nossos problemas financeiros geralmente provêm de gastos excessivos, falta de economia e compras de coisas que não precisávamos e com dinheiro que não tínhamos. Tenho as dicas a seguir como as regras de ouro para sair das doenças financeiras. São elas. 1. Conheça suas dívidas. Nas Escrituras, lemos sobre a viúva de um dos discípulos dos profetas que ficou apavorada ao receber a notícia de que seu marido havia lhe deixado uma enorme dívida. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. 2 Reis 4:1. A névoa em relação ao valor que devemos pode se tornar uma forma de mamão oprimir e escravizar. Portanto, efetue com urgência um complexo, transparente levantamento de suas dívidas, identificando e sabendo o que realmente está levando você para o buraco, ou mesmo enterrando cada vez mais em endividamentos. Essa ação faz você também prestar contas a si mesmo, admitindo que é um devedor. A partir daí, você entenderá que tem problemas na sua área financeira e que precisa de ajuda. Enfrente a situação. Aquela viúva prontificou-se a enfrentar a situação e a pedir ajuda. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? Aprendemos com essa mulher que não podemos ser como um avestruz, que esconde sua cabeça sob a terra. Antes, levante ao olhar e veja se há saída para sua enfermidade. Nessa área, muitas vezes somos parecidos com os personagens e filósofos gregos de Platão, na famosa alegoria do mito da caverna em que, pela falta de conhecimento, tornam-se prisioneiros da escuridão e não enxergavam a liberdade vinda pela luz. Sabemos que Mamon não resiste à luz, e caso permanecemos com a cabeça escondida, jamais teremos forças para enfrentar as adversidades e dificuldades na recuperação para uma boa saúde financeira. 3. Seja transparente. A viúva assumiu a sua verdadeira condição, pois respondeu ao profeta: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. De nada adiantará esconder a situação. Seja transparente e mostre a realidade. Fale com a família, afinal, muitas vezes ela também contribuiu para que a situação chegasse a esse ponto. E, da mesma forma, poderá ser um agente positivo de mudança, ainda que apenas para apoiar moralmente. Sua família é quem mais conhece você. Se o caso for com os bancos, procure seu gerente e demonstre o desejo de solucionar seu problema.
Não se esqueça de que o banco quer receber capital emprestado e dessa forma pode obter encargos financeiros e formatar uma proposta viável a você e ao banco. Não esconda de seus credores. A mulher endividada não fugiu de situação, pelo contrário, ficou e cumpriu todas as orientações dadas pelo profeta Eliseu. Não fuja dos seus credores. Um dia você precisou deles e eles atenderam. Mostre que você está vivo, com força e disposto a pagar seus débitos. Em muitos casos, tenho visto que foram os credores que encontraram soluções para aquilo que, na concepção dos devedores, já estava perdido. 5. Coloque em prática seu orçamento doméstico e de negócios. Seja realista e trabalhe rigorosamente dentro da capacidade financeira. Eduque-se e reeduque-se com isso. Nunca é tarde para mudar e aprender. 6. Cuide também dos pequenos gastos e das pequenas dívidas. As pequenas contas um dia poderão se tornar grandes dívidas, especialmente se vierem de empréstimos bancários. Não se esqueça de que os juros dos empréstimos pessoais, em muitos casos, hoje ainda ultrapassam os 250% ao ano, níveis tão altos que mais parecem uma agiotagem oficializada. Por isso, seja prudente. 7. Saiba que a recuperação é dolorida. Vemos que para sair de sua situação de dívida, a viúva trabalhou duramente. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas e de todos os vizinhos, mas peçam muitas. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. A recuperação financeira é uma verdadeira navalha na carne. Ela dói. Esteja ciente desse fato e avalie aqueles que estão próximos a você. Evite a autopiedade, pois ela atrapalhará muito sua recuperação. A atitude de autocomiseração traz consigo a culpa, as culpas e o pior, induz você à acomodação. Você precisa de forças e estímulos e não de mais dor a essa luta. Cuide do seu caráter. Número 8. A viúva honrou em seus credores e passou a desfrutar de uma nova fase de sua vida. Ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e ainda viveu com os filhos com aquilo que sobrou. Na cartilha bancária de crédito, há famoso CS do crédito. O mais importante é o C do caráter. Não é possível comprá-lo ou vender-me, mas há momentos em que precisamos ser cautelosos para adotar adesivos em nossa integridade. Existem saídas para a doença financeira. Ela exigirão sabedoria, vontade, conhecimento dos caminhos saudáveis e cuidado para que não haja recaída. O melhor remédio, como já disse, chama-se educação financeira. E saber que para se proteger das ciladas de Mamon, você precisa ter sabedoria e conhecer e usar ferramentas já dadas a todos nós pelo Criador. A viúva viu o milagre da provisão em sua vida. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de escorrer. Lembre-se, faça sua parte como se tudo dependesse de você e confie em Deus como se tudo dependesse dele. Certamente ele te surpreenderá.